Olá, tudo bem, alunos do segundo ano? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Eu me chamo Sandra, a prof. Sandra está aqui para falar com vocês um pouquinho sobre produção textual. Na produção textual, nós encontramos ali várias dificuldades, alguns medinhos também, né? Alguns medinhos na produção de texto, porque nós achamos que o texto é muito difícil de fazer. Geralmente, nós ouvimos os alunos dizerem que é difícil pegar uma folha em branco, ou talvez com uma imagem, e desenvolver uma escrita de uma história. Sim, o texto é apenas uma história. Se nós olharmos como história, fica tudo mais fácil, não fica? Bom, o que nós precisamos para escrever um texto? A princípio, nós precisamos de um tema, um título. Aqui fala da importância do título. Sem um título, nós não podemos desenvolver o texto. Algumas pessoas tentam ali falar com as crianças para primeiro escrever. Escreva primeiro a sua história, depois você desenvolve o título. Será que esse é o jeito mais fácil? Que tal nós desenvolvermos um título primeiro, para justamente nós desenvolvermos toda a nossa história, o nosso texto, na mesma ideia que esse título que nós escolhemos? Então, vamos pensar. Nós queremos falar sobre um passeio no zoológico, o passeio que nós vamos fazer no Horto Florestal. Então, o título poderia ser um passeio muito alegre, ou um passeio em meia natureza, porque tem a ver, não tem? Porque o horto é um ambiente natural, todo bonito, cuidado, um pedacinho da natureza que é reservado dentro da cidade para cada um de nós. Depois do título, nós vamos pensar como que vamos desenvolver esse texto, como que vamos iniciar. E aqui tem algumas dicas bem legais para que nós possamos começar a nossa escrita. Por exemplo, aqui na primeira frase, que dá ideias para o início, seria: era uma vez um grupo de alunos do segundo ano que estavam em casa, no isolamento social, e quando voltaram à escola, e a gente começa a desenvolver. Ou então, nós poderíamos usar: certo dia, aconteceu que os alunos do segundo ano se reencontraram na escola. Ou eu poderia dizer: um dia, eu e a minha professora planejamos fazer um passeio no Horto Florestal assim que acabasse o isolamento social. Ou então, numa manhã, conversando com a minha mãe, tive a ideia de, depois dessa quarentena, nós saímos com a nossa turma e os professores para dar uma volta e ficarmos alguns momentos juntos. Ou então, certa noite, me veio um sonho tão especial que eu achava que eu estava lá na pracinha brincando com os meus colegas. Ou então, um belo dia, não é que nós saímos da sala de aula e lá na frente tinha um ônibus e nós subimos nesse ônibus junto com a professora e fomos até a pracinha, passeamos pelo Horto Florestal também e contemplamos as árvores tão alegres balançando. Ou então, numa festa, eu ouvi falar de um piquenique na floresta. E sabe que veio em minha mente a ideia de, quando voltarmos à escola, propor isso à professora? Bem, aqui estão algumas ideias de como você inicia o primeiro parágrafo do seu texto, o início do seu texto, da sua historinha. E quando a gente já não sabe mais o que dizer, e a gente já está querendo terminar o texto, escrever lá no final, bem grande assim, fim, nós lembramos que existe um meio. Um texto precisa ter um desenvolvimento, um corpo.
O início seria a cabeça e o meio, que está desenvolvendo toda a fala e o que está acontecendo. Lá também precisa ter, sabe o quê? Muitos detalhes que vão colorindo a nossa história, vão dando vida. E às vezes a gente não liga para os detalhes. Se a gente passou por um caminho e lá nós encontramos perdido, ferramentas embaixo de uma árvore, coloca no seu texto, são detalhes que vão enriquecendo e vão dando corpo ao seu textinho, ok? Então, as dicas para reiniciar, para fazer um novo parágrafo, para falar do meio do texto, do que está acontecendo durante a história, pode ser: então, a professora mandou as autorizações para casa via agenda e os pais assinaram. De repente, um pai liga para a escola e diz: prof, não chegou na minha casa o recado do passeio. Será que eu não poderia, agora, nesse momento, deixar o meu filho participar também desse gostoso passeio? E a professora disse: claro, será um prazer. Quando nós chegarmos lá no Horto Florestal, nós iremos correr bastante pelo parquinho, nos balançar bastante e pegar vento no rosto e sentir o gostinho da liberdade. Em seguida, chegaram os pais e eles arrumaram uma mesa bem bonita, cheio de coisas gostosas do lanchinho que cada um levou. Ou então você pode dizer: a partir daí foi só alegria. Os pais criaram uma gincana bem gostosa com os filhos. Olha só quantas ideias podem ter no nosso texto, se for trabalhado esse tema. Mas você também pode escolher uma história que você já tenha vivido, algo que já tenha acontecido muito legal na sua vida, ou você pode criar também a sua história. Depois de tudo, nós juntamos o lixo do lanche, guardamos na lixeira e guardamos as mochilas e fomos aproveitar os últimos momentos da brincadeira. Vejam só, crianças, existem muitas saídas para nós continuarmos um texto. Aqui estão essas dicas. Vamos ver então, caminhando para o final da nossa história, o que nós poderíamos dizer? Foi então que, chegando o ônibus, nós precisamos reunir todos os nossos pertences e também chamar os nossos pais e irmos para o ônibus, porque nós estaríamos voltando para a escola. Por fim, todos ficaram felizes com o passeio. Foi muito legal. Ou então você usaria a palavra finalmente. Finalmente o ônibus chegou e nós já estávamos preocupados, porque a chuva já estava se arrumando para cair. Pode ser também uma saída. Portanto, nenhuma criança ficou para trás. Todos foram sentados no ônibus, nos seus devidos lugares e com os seus cintos presos neles, dando-lhes segurança. Por isso, a professora pediu que cada pai sentasse com seu filho para garantir a segurança durante o trajeto de volta para a escola. São ideias. Nesse caso, cada pai resolveu ficar pelo caminho onde passávamos, próximo às suas casas. São ideias para o fim. E todos se despediram e deram beijos e abraços uns nos outros, porque foi muito significativo aquele momento com os pais, a professora e a turma. A prof criou aqui uma ideia de texto para a gente estar desenvolvendo essa escrita, mas o texto que você vai criar é sobre alguém, de acordo com a orientação da trilha, é sobre alguém que tenha vivido uma experiência bem legal com o início da leitura. Como que aprendeu a ler? Como é que aconteceu? Mas foi tão simples, prof, mas você vai usar as frases aqui, que são ideias para você desenvolver o seu texto, para você dar o corpo para ele, porque senão ele vai ficar só com a cabeça lá no início e com os pezinhos na conclusão, e o seu corpo não vai ter a parte do meio, que é muito importante. Nós não podemos esquecer de colocar as letras maiúsculas, e nós não podemos confundir letra maiúscula com letra caixa alta.
Na caixa alta também tem as letras maiúsculas, não é? O alfabeto cursivo e de bastão, que é o caixa alta que nós chamamos, eles também têm letra maiúscula e letras minúsculas. E nós costumamos usar as letras maiúsculas para o início de nome de pessoas, início de frases e também nome de lugares, cidades, estados e países. Sempre com a letrinha maiúscula. Aqui tem uma orientação bem especial para a gente, já na letra cursiva, para nós experimentarmos essa leitura, da letra maiúscula, confirmando que o uso nos substantivos próprios, que são os nomes de pessoas, né, como a prof acabou de falar. No início do parágrafo também, e o parágrafo é aquela parte do texto que nós organizamos para falar sobre um pensamento, uma ideia. Eu desenvolvi a primeira ideia aqui, agora eu vou pensar em outra coisa. Então, ali eu faço um pontinho, em seguida, e eu vou criar no meu novo parágrafo para contar a outra parte da história. Nós usamos também a letra maiúscula depois do ponto final, que é iniciando o outro parágrafo, e na primeira palavra dos títulos. Então, o título nunca pode começar com letra minúscula. Por exemplo, o passeio na floresta, o do o passeio, ele deve ser de letra maiúscula, ok? Nós também precisamos usar os sinais de pontuação. Se nós não usamos os sinais de pontuação, vocês sabiam que o texto pode mudar completamente o seu sentido? Ou que uma pessoa pode pegar um texto que você escreveu e falar várias e várias coisas com aquele texto, porque não tinha pontuação, ou distorcer o que você está escrevendo, mudar o sentido do que você escreveu, se não houver a pontuação correta? Nesse momento, nós não estamos usando tantos sinais de pontuação assim, porque você ainda é pequeno e você vai conseguir desenvolver isso em cada série um pouquinho mais. Mas eu gostaria de apresentar para vocês aqui as aspas que nós indicamos, que é aquela que a gente usa aqui, com os dedinhos, entre aspas, indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Ou seja, quando eu vou pegar a ideia de alguém, de um livro ou de um texto, vamos dizer que o João escreveu um texto e quando a Maria vai citar alguma parte do texto que o João escreveu, que ele criou, é dele, ela tem que pegar aquela parte, aquela citação lá, aquele pedacinho do texto e colocar escrito onde ela quiser escrever, mas ela tem que colocar entre aspas, porque isso não é dela, é do outro, ok? Temos também o ponto final. Ele serve para indicar o final de uma frase. Temos o ponto de exclamação. Esse ponto a gente usa bastante, não é? Indica admiração, alegria e também espanto. A gente costuma usar o ponto de exclamação nesse momento. E o travessão? O que serve esse travessão? Ai, prof, é um traço. É um traço só, é só um pauzinho, um palitinho. O travessão, ele indica que alguém vai falar. Então, se eu estou narrando uma história e naquele momento alguém vai falar, eu preciso colocar o travessão. Cheguei na sala para o recreio, de volta do recreio, e a professora me olhou e disse: João, por que você está tão suado? Você estava correndo demais no recreio? Isso eu preciso colocar antes da fala da professora, um travessão que indica que ela vai falar, que a fala agora está na primeira pessoa, é dela. E também os dois pontos. Dois pontos nós também usamos, eles são usados para dar uma explicação ou enumerar coisas. Por exemplo, nós temos aqui alguns itens que vão melhorar na sua produção de texto, algumas dicas, 2 pontos. E eu começo a colocar dicas para o início, dicas para o meio, sinais de pontuação, como terminar. Eu vou listando tudo aquilo depois dos 2 pontos que eu deixei lá para entendido que vão vir depois, certo?
A reticência são essas 3 bolinhas pequenininhas, 3 pontinhos. Elas são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Eu comecei a dizer algo e eu não concluí, então eu coloco a reticência, os 3 pontinhos, e aí fica subentendido que eu ainda não terminei de falar. No ponto de interrogação, nós usamos bastante na sala de aula que ele nos indica uma pergunta. Então, quando eu vou ler algo que é pergunta, eu tenho que ler dando já uma caidinha na minha voz para o ponto de interrogação. Como assim? Por que você não veio para a aula? Quando eu vejo esse ponto de interrogação, eu já inclino a minha voz para cair um pouquinho, porque é uma pergunta. Na vírgula, ela é muito importante para nós usarmos, porque ela define muito o nosso recado em um pequeno bilhete, numa carta e nos textos. Ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura, um espaço, uma respiração sua. Quando você está lendo e você vê uma vírgula, é o tempo de você respirar e você se encontra de novo para continuar o texto. A vírgula nos ajuda muito, tanto na leitura quanto na escrita, para separarmos o nosso pensamento, certo? Aqui, nós temos agora uma criança feliz, porque depois de todas as dicas para a produção do seu texto, ela vai então desenvolver a história que ele escolheu contar, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou quem sabe a sua própria história, de como iniciou a escrita, de como que ela veio desenvolver a sua escrita. E ela está ali empolgada. Veja só o seu sorriso. Eu também quero ver esse sorriso gostoso no seu rostinho na hora da aula do Zoom, quando você me contar qual foi o título do seu texto, como você desenvolveu, de quem foi a história, se foi sua mesmo, se foi de alguém conhecido. Fique com Deus, uma boa aula e um beijo da Prof. Sandra. Bom estudo. Tchau!